Então, ao longo da semana aqui, nós entendemos as importâncias do ensino, as práticas de Cristo e o cristianismo são essenciais aí, no cuidado com as pessoas, na liberdade, na família, na educação, na saúde e medicina, na ética e na moral, e hoje o essencial de tudo isso, na transformação do ser humano. E para falar sobre esse tema, eu quero convidar aqui o nosso irmão Orlando. Por favor, irmão. Nós vamos falar, nós sabemos que Orlando, como já foi dito aqui, está prestes a se batizar, então nada mais forte do que alguém aí que está às portas de se batizar, para nos falar sobre esse tema que é ser transformado. Orlando, antes de mais nada, nos fale um pouco de você. Quem é Orlando? Bom dia, feliz sábado. Estou meio nervoso, nunca falei assim com ninguém, pessoa. Meu nome é Orlando Maciel Neto, tenho 2 filhos, um de 28 e uma de 16. Estou morando com meus pais, saí com relacionamento, né? Minha profissão é açougueiro. Trabalhei também muito tempo embarcado em alto mar também, pensei em alto mar. E esse sou eu, como Deus, né? Sou solteiro, esse sou eu, né? Muito bem. Como você vai ser batizado, a gente acredita que em algum momento você teve um encontro com Cristo. Como foi esse momento? O meu encontro com Cristo foi muito tempo assim, né? Eu fui um jovem assim que, eu acho que uns 15 anos, eu fiz umas amizades com pessoas assim, do meu nível, meu irmão, eu também. Só que eu conheci as drogas, sabe? Usei droga há muito tempo na vida, até pouco tempo atrás. Estou com 45 anos, usei desde novo, assim. Aí eu tive muita perda, meus pais, assim, quando eles ficaram chateados, saí também do barco, fui trabalhar em rodeio, no interior de São Paulo, trabalhei em obras, fui assim, afastei para a droga, pedi muito emprego bom, relacionamento com pessoas boas também, né? E eu sempre pedia para Deus, sabe, às vezes usava assim na noite, eu vinha embora sozinho, aí numa madrugada, foi uma coisa liberta, né? Caramba, não quero que eu só perda, serviço bom, pessoas boas, se afasta de mim. Até os filhos mesmo, falei, que coragem. Só que eu não conseguia. Aí vinha fazer visita na igreja para a gente disse. Era bem assim, era tudo bem diferente, isso aqui mudou muito. Aí eu escutava a pregação, falava, agora vai. Só que no outro dia me dava abstinência, era cocaína, sabe? Ela é muito forte, ela fica no sanguíneo do sangue. Um paladar baixo, você sabe, tem que fazer tratamento, tomar remédio. Eu não conseguia. Aí não conseguia de forma alguma, eu vinha ao lado e nada, não passava 2 dias, ficava limpo, no terceiro não aguentava, dava abstinência, saía da igreja, mas só na vista, não tinha, eu, na verdade eu tinha medo, sabe? Eu olhava assim e achava difícil servir Cristo, né? Mas até esse dia foi pregado aqui, né? Que é difícil, até o irmão falou, não é difícil, né? Mas para quem não, você acha que o inimigo põe na cabeça, não vou dar conta, para dar o sábado, não comer as coisas que eu vou comer, não dá, né? Porque, vai para mim, isso aí não tem como. Eu tentava, não conseguia. No máximo 5 dias eu ficava limpo, não conseguia. Vinha, humilhar, pedia para Deus, para libertar. E eu tinha uma hora que eu falei, acho que não nasceu para mim, né? Eu tentava e não conseguia, eu falei, acho que é melhor eu dormir mais, porque não tinha assim, não conseguia, na verdade, né? Quando era dizendo bem, né? Eu falei, não dá, acho que não vai para mim. Acho que não sou escolhido, né? Para morar no céu, acho que não tem como. Eu tentava conseguir. Aí essa última pergunta que se fala, né? Aí quando a marca do Cristo, né? Aí eu estava morando aqui no Porto ainda. Aí tinha vindo aqui na igreja uns 2 dias. Aí eu falei, eu vou ver se última vez, se não conseguir nada desanimado, né? Aí eu sozinho em casa, né? Aí eu estava sozinho, fui orar. Eu tinha vindo diante, a Rony tinha dado um sermão assim. Aí fiquei bem, sabe assim, foi bem assim para mim, né? Aí eu ajoelhei sozinho em casa. Aí eu falei, se o Espírito Santo existisse, né?
dessa vida que eu não estava mais. Que tirasse, e até tirasse assim, 2 dias assim, na bagunça, e tirasse na vida, né? Porque eu não estava conseguindo. Aí eu orei assim e senti uma coisa espiritual, bem espiritual assim. Eu não fiquei com medo, sabe? Eu senti espiritual. Uma coisa que não é normal para nós assim, eu orando. E não fiquei com medo. Aí eu senti que ele estava ali, sabe? Aí agradeci, chorei. Aí a partir daquele momento que eu me levantei, eu já não estava mais com a dependência dentro de mim, sabe? Eu sempre fumei cigarro desde novinho. A própria, eu te falei, desde novo, assim, fez álcool. Assim, uma bagunça aí. Quando eu me levantei, eu senti que já não era mais, sabe? Aí daquele momento ali, ele abriu minha visão, sabe? Para ver as coisas boas. Tudo que tinha que me afastar, as vontades sempre, tudo assim, não usei mais, sabe? Ainda acreditava, minha família me recebeu. Porque é difícil se largar no diabo, não tem como. É só Deus para largar, senão você tem que se internar, fazer muito tratamento. E pessoas ricas tentam, gastam dinheiro e não conseguem. Fica lá 2, sai, volta. Eu conheço os homens do mercado que amigo meu que eu trabalhei com açougue que gasta dinheiro, não consegue receber. Aí eu vi que o Espírito Santo existe, sabe? Eu pedi para ele provar, assim. Aí nesse momento para cá, eu acordei sem fumar cigarro, fumava todo dia. A bebida, a cocaína sumiu, assim, sabe? E ele me deu, eu nunca fui de ler, nunca fui de estudo eu. E agora eu não consigo ficar sem ler, eu li esses medão, já que ele ganhou um dia, né? E a Bíblia, aquele livro que tem estudado, eu viu lá, volta. Eu marco tudo no caderninho, uma mochilinha, né? Desde quando eu comecei a vir aqui, não tem que escrever mais, eu vou pegar outra. E eu falo que ele estava desanimado, pensei que não existia, sabe? E daí a minha mudança. E o Espírito Santo veio para mim, aí ele abriu meu olho. Eu estava num relacionamento perturbado, acho que podia até o inimigo, sabe, me prendendo ali. Aí, depois que eu tive esse relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo, ele abriu meu olho. Fez me afastar das coisas que ele estava me tirando do Cristo, né? E agora, até a semana do certinho o louvor, assim, eu estava contando, vocês falando assim. Olha, meu Deus, é tremendo. Está dando tudo certo, né? Irmãos, nós vimos então aqui na prática como Cristo pode transformar. Ele tentou tantas vezes sozinho, e só no momento em que ele clamou pela misericórdia, o Espírito Santo atuou, e no mesmo momento ele foi libertado. Então, as águas agora, descer as águas, é apenas o grito da igreja. Mas você já foi coberto com o sangue de Jesus, já foi transformado. Nós podemos ver aqui através desse testemunho. Seja bem-vindo para agora o homem assumir. Obrigado, Karina, pelo desafio cumprido, né? Fiz um desafio para ela, para a gente criar um modelo diferente essa Semana Santa. Só que sabe sobre hoje, Pedro? Que nós não somos pioneiros. Ela já participou disso há quantos anos, Wesley? 2010. 15 anos atrás. Teve, não igual o nosso, né? Mas teve lá um podcast, não foi podcast, a gente se conhecia, acho que ainda essa palavra, né? Esse palavrão aí, mas uma entrevista de testemunho que aconteceu nas grandes programações da Semana da Igreja Central, e foi falado pelo perdão e o irmão participou lá, é um sermão prático. Eu poderia falar um monte de coisas, eu não vou falar algumas coisas aqui até umas 3 da tarde, se vocês aguentarem, mas o que eu gostei é que aqui na praticidade, às vezes passamos um pouquinho de tempo, né, do horário, a gente é humano, acaba se emocionando, se empolgando, né? Mas acabamos todos os dias 9 e 10. Os 15 minutos de tolerância, nós não misturamos ele. Eu estou falando do coração daqueles que participaram desse lugar. Todos que participaram aqui do podcast puderam dar testemunho do que eles vivem
de acordo com a mensagem que nós pregamos. A gente pode vir aqui no culto, vamos gastar meia hora, 40 minutos, uma hora de sermão, todos os dias, todos os cursos. Ele não vai servir de nada se você for só ouvinte. Não vai servir de nada, você tem que ser praticante. Então nós decidimos fazer assim porque isso é a prática. Uma vivência do irmão nesses dias, lutando, o ano vai passando, o tempo vai passando, perdendo coisas, perdendo coisas da família, convívio com a família. E afundando mais, e aí Deus trabalhar na vida dele, Deus transformou os milagres, irmãos, deixar de usar cocaína, deixar de usar o cigarro, a bebida. Não tem outra explicação da noite para o dia, se não for um milagre. O que o irmão falou, ele contou mais detalhes para a gente. Essa coisa espiritual que sentiu. Foi o Espírito Santo de Deus ali trabalhando, falando com ele, orientando ele, dizendo que ama, que ele não desista. Não joga a sua vida fora, pensa a sua salvação, porque um suicídio assim, dificilmente pode acontecer, a gente não sabe. Uma pessoa que se suicida e se salvar, é muito difícil. Tá? Tirando a nossa própria vida, isso é um atentado ao mandamento, à desobediência a Deus. Então, isso aqui, irmãos, é o que acontece na nossa vida. Tudo que nós fazemos na igreja, irmão, tudo que nós fazemos na igreja, todos os eventos, desde a limpeza da igreja, desde as programações, todas as ocupações que nós fazemos aqui, o objetivo final é chegar no coração de alguém, para que ela veja Jesus através de tudo que nós realizamos, e aí ela entender que Cristo é melhor, Cristo é maior, que nele eu posso confiar, Ele é meu Salvador, e entregar sua vida a Jesus, e aí participar desses milagres espirituais no dia a dia. O resto é resto. Vocês estão compreendendo? É simples. Hoje nós discutimos na classe ali que é simples servir a Jesus. Como eu sempre digo, nós é que atrapalhamos. Então o processo é esse, irmão. E Deus atingiu o teu coração. Eu sei que você quer se batizar desesperadamente, mas tenha paciência aí mais uns diazinhos, para que a gente consiga o pastor para fazer esse batismo, e vai acontecer, pode ter certeza disso. Jesus já te salvou, você está salvo em Cristo Jesus. O batismo é apenas uma maneira de publicamente dizer: olha, eu já aceitei Cristo, eu já vivo com Ele, Ele está comigo, eu vou servir. Aqui apenas você vai colocar para as pessoas que você já está comigo. Abra sua Bíblia lá no livro de Atos, no capítulo 9. A partir do verso 17. Vamos achar? Mais uma vez eu vou pedir para alguém, uma voz audível, para que todos acompanhem na leitura de Atos, capítulo 9, verso 17. A história é bem conhecida, mas eu quero que ela seja lida, porque o Senhor está em cima desse texto. 17 em diante até o verso 20. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho de onde vinhas, me enviou para que tornes a ver, seja cheio do Espírito Santo. E logo me caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. E tendo comigo, ficou confortado. E esteve salvo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava Cristo, e este é o Filho de Deus. Esse texto está dizendo o seguinte para nós, irmãos: olhos e escamas. O que a gente pode aprender com isso? O que são os olhos, segundo a Bíblia? Me ajude aí. Olhos são, segundo a Bíblia, os olhos são a janela. Não, mamãe fala muito nesse sentido. O que eu enxergo? O que eu vejo nesse mundo? Aquilo que eu vejo é aquilo que entra. E o que contamina, o que nos contamina é o que entra. Isso é o que contamina. Então eu vejo muita coisa.
Por exemplo, eu vejo esse mundo como está. Tem hora que eu me entristeço disso. Tem hora que eu falo, Senhor, chega. Para que viver mais um mundo como esse? Tanta injustiça, tanta coisa errada, tanta corrupção. A gente coloca pessoas lá no poder para cuidar de nós e eles roubam a gente. Eles são assassinos. Esses homens que estão lá no poder são assassinos. Só que eles são assassinos com a lei na mão, do jeito deles, com o poder na mão, do jeito deles. E eles que dizem as regras do jogo. Mas eles são assassinos. Quando eu levo um ente meu para ser cuidado no hospital, pelo qual eu paguei, e aquela pessoa assassinada no hospital por ele, por descaso, por não ter o remédio, por não ter o atendimento, por não ter o socorro. Entende? Quando eu saio na rua, abro meu celular porque alguém te ligou para mim, eu sou assaltado, por causa desse assalto eu levo um tiro de morro. Eles são assassinos. Quando um filho nosso vai estar vindo para o colégio à noite, estudando, tentando progredir na vida, melhorando, e ele é assaltado na rua, ou é pego, levado para o mato, estuprado, e morto. Eles são assassinos. Injustiça uma atrás da outra. Pessoas morrendo de doenças. Eles estão deturpando a alimentação. Você vai no supermercado lá, você tem um negócio, agora está bem. Ainda bem que a gente tem internet, a gente fica salvando muita gente aí. Sabor dele. Aqui não é uma mistura de qualquer coisa, eles colocam o sabor e a gente vai lá e experimenta. Minha esposa essa semana na correria, eu vi que ela comprou um pacotinho bem pequenininho de leite, de quantas gramas? 200 gramas. Leite de pó. Chegou em casa, minha filha foi fazer um chocolatado lá, nossa, são gosto dele, ela falou, gosto horrível, coisa azeda, estragada. Vai olhar lá, não é feito de leite, é feito uma mistura qualquer lá, de bioleite. E tudo é permitido. Remédios que nós não podemos tomar no Brasil é assim. Então, muita injustiça, muita coisa ruim nesse mundo. Filhos matando seus pais. Quando não mata de desgosto, mata literalmente falando. Mas mata os seus filhos, envergonham os seus filhos. E matam mesmo. Brigas, famílias destruídas. Sabe? Conceito moral, então, nem se fala. Né? Ele está falando aí das famílias, né? Isso que você falou, das misturas, você até falou dos tipos, né? Alguns tipos de conceito familiar. E as pessoas hoje, se ela quiser ser um vegetal, uma árvore, ela escolheu ser uma árvore. Eu vi um caso na internet que a pessoa entrou no metrô, isso lá nos States, né? Uma pessoa na coleira, e ela era um gatinho, um homem, na coleira carregando outro homem, inclusive que era um gatinho gordo, né? Bem gordinho. O pessoal não pode rir, não pode rir. Respeitar que ele escolheu ser assim. O homem vestido de cachorro e ele de gatinho. Pode um negócio desse? Um latinho e outro miando. É isso. Casaram? São casados. Gato e cachorro. Então ele já era um gado lá, né? Mas tem um cachorro no meio lá também, casou. Família com 3, 4, 5. Uma mistura. Eu falei essa semana, nós falamos do tema da família. O homem que virou mulher, a mulher que virou o homem. Os dois se amavam e se casaram. Tá? Vocês conseguem entender. A mulher que virou homem engravidou do homem que virou mulher. Certo? Por causa da gravidez, teve que parar de tomar o homem. A mulher que virou homem voltou a ser mulher. Para que a criança nascesse, pudesse amamentar. Né? A criança nasceu, amamentou, aí ela voltou a ser homem. Complicado isso, né? E o homem, para não ficar muito complicado, ficar duas aparecendo de mulher, parou de tomar hormônio e criou barba e virou homem. Agora ele voltou a ser mulher. Coitado dessa criança. As fotos, os ensinamentos. Não, está feia a coisa. Jesus nos transforma. E eu louvo a Deus de ver algumas pessoas que entraram nessa vida, nessa vibe, e foram transformados. Estão constituindo família,
Mas até hoje ele sofre preconceito da própria igreja. Não consegue caminhar, porque a igreja tem preconceito e que essa pessoa não consegue mudar o trejeito. Demora, essas coisas demoram, a transformação demora. Paulo, irmãos, levou 13 anos, desde quando ele teve o contato, o primeiro toque de Jesus sobre a transformação. Não foi 10 anos na igreja aqui, né? Mas desde pequeno, eu acho que 10 anos para cá se sentiu muito saudade. Acho que foi isso que eu entendi. Então tem 10 anos de luta aí, tentando parar, não usando, mas tentando parar. Paulo foram 13 anos para que os olhos de Paulo fossem encontrados com Jesus, ficasse cego, ou seja, ficou doente. É possível encontrar com Jesus e ficar doente? Pois é possível, ele ficou doente. É transformação, é o processo da transformação. Ele ficou cego, uma cegueira espiritual, mas uma cegueira. E essa cegueira espiritual também foi física. Ele não enxergava mesmo. 3 dias depois, foi curado. Oração, veio a cura. E o que aconteceu? Tinha aquele que eu falei, olhos e escamas. Foi? A escama caiu. Às vezes, a gente vem na igreja, o mundo olha para nós como se nós fôssemos cegos. Vocês são loucos, são cegos. Falam tanta coisa, tantos adjetivos ruins. Escravo. Estão amarrados na igreja. E Jesus nunca existiu. A história prova. A ciência prova. Isso ninguém contesta, que ele existiu. Não há contestação. Irmãos, Cristo é vivo hoje. E nós temos que confiar nele. E é o mesmo Cristo que transformou a vida de Paulo, vai transformar a nossa vida diante dele. Você diz amém? Lembra uma moto que tinha um ciclo grande, ele falou que bateu no fio aqui, chegou a balançar. Eu acho que eu engoli ele, tá? Querendo sair, na minha garganta aqui. Eu me perdoe minha situação. Eu já estou indo para a parte final para essa mensagem. Paulo, depois de 13 anos, quando caiu a nossa escama, às vezes nós estamos aqui, infelizmente tem pessoas da igreja que são 20, 30 anos e a escama não caiu ainda. Continua ali, preso à tradição, preso ao formalismo, preso à crítica, perdendo tempo. Os conceitos que Jesus colocou no seu coração, você conseguiu mudar, viva ele. Não obriga o outro, não obriga o outro a viver esse conceito. Só testemunha. E Deus vai fazer o resto. Você vai começar uma jornada, irmão. O irmão aqui falou na classe aqui, que não vai ser fácil. Uma jornada de luta. Você também teve do ano passado, mesmo do lado do mas teve muita glória, né? Aparentemente, glórias que se acabou, nada mais expressão. Né? Então, essa caminhada cristã é uma caminhada de muita luta. Por quê? Porque quando a luz brilha, ela aparece. E a luz brilha quando? Aonde? Aonde que a luz brilha? Me ajude. Só brilha a luz se houver trevas. A luz de Cristo só brilha se houver trevas. Senão, se uma luz no meio de um monte de luz, é uma luz no meio de um monte de luz, não tem diferença. É mais um. Aqui tem LED, né? O negócio de LED eu nunca vi diferente, achei que era um arame. Mas quando você liga ele, agora esse horário não vai aparecer, nem sei se ele está ligado ali, né? Vai botar um vídeo aqui. Ó. Um monte de luzinha. Alguma delas está fazendo diferença aqui? Não, todas iguais, tanto faz. Faz como tanto fez. Agora, quando essa luzinha ela estiver nessa luz apagada de noite, acenda para você. Fica do outro lado da luminária lá, vai perceber. O inimigo também, quando a sua luz brilha, aí fala, é de Deus, vou fazer um plano aqui para te derrubar. E aí começam os ataques. Todos os apóstolos, discípulos de Cristo, os grandes homens da Bíblia, aqui fala de vários, John Wesley, Wycliffe e outros, que foram transformados por Jesus, humanistas, ateus, foram pregar sobre Cristo, sobre transformação, foram atacados, muitos deles foram mortos, em chamas, em fogo, jogado para leão, para ser comido por leões, pelas feras, foram destruídos, famílias inteiras foram. Tem história, você vai ler da história,
A Inquisição era tão terrível que, por causa de um que obedecia, eles entravam na casa, todos eram fiéis, eles descobriram um, pegavam toda a família, matavam o chefe da família e prendiam o restante. E eles, a maioria deles morriam na masmorra, entre os ratos e as doenças. Não quero morrer com você, mas daqui a alguns anos, poucos anos, iremos passar por um processo parecido com esse. É para que a gente desista. O inimigo já chegou para Jesus e falou assim para ele: ó, desista, porque eu vou tirar a fé de todo mundo. Não vai ter um para você buscar. Sodoma e Gomorra teve quantos lá? 5. 5, né? Não, 4. Nó, a esposa, acho que as 2 filhas. Na arca, teve quanto? 8. Proporcionalmente falando, na época deles, é a mesma proporção de hoje, porque a quantidade de pessoas que existe no mundo hoje. Então vai ser melhoria. Espero que você esteja nessa melhoria. Meu sonho, meu desejo é esse: estar no meio do povo de Deus, família cristã, junto com Cristo. Naquele dia que estiver voltando, estar glorificando, feliz, cansado, machucado, sofrido, mas podendo olhar para Ele e perguntar o louvor dos santos e dizer: eis que o Senhor vem entre as nuvens. Bendito é o Senhor nosso Deus. Eis a salvação. E agora ir para o céu, onde não tem dor, onde não tem dificuldade. Viu, marido? Onde não tem essa dificuldade. Você vai precisar mais de volta, sabia? O marido não vai precisar do Walter para apoiar ela. O problema da surdez vai acabar. Sabe? A Sônia está com a garganta ruim ainda, louvando o Senhor, não sei como é que você consegue. Aleluia. Ela está sem voz, ela cantou. Aí lá no Baile da Garganta, você vai louvar, Tati. Não tem vídeo, não tem vídeo. A ruga vai subir, os cabelos brancos vão desaparecer. Viu? A falta de cabelo, né, Walter Marcelo, vai acabar. E nós estamos presos a esse mundo, irmãos. O que esse mundo tem a oferecer para nós? Tudo temporário. Aproveite o temporário. Não precisa, se Deus te colocar dinheiro, fortuna na sua mão, aproveite. Não vai se afastar de Cristo. Porque aquilo não é seu. Não é seu. Deus te colocou na sua mão porque você vai ser um bom administrador e outras pessoas vão ser abençoadas através de você. Se elas não forem, Deus vai tirar tudo de você. Vai dar para outro que tem condições de fazer. E às vezes um ateu. Estão compreendendo? O Senhor quer salvar e mudar a sua vida para ser rei. Gostaram, né? Vou repetir. O Senhor quer te salvar, transformar a sua vida para você ser rei de rainhas. Sua marido gostou? Isso é importante, irmãos. O inimigo está ouvindo ali fora, está dando risada. Com essa imagem, os anjos estão assim, tanto sacrifício, tanto trabalho. O Senhor vai transformar a sua vida, está transformando a sua vida para você reinar. Amém. Reina. Na verdade, o céu foi quando tem que sentir essa pecado. E quando você almeja o céu, acontece o que você está falando. O céu é esse mundo. De jeito nenhum, olha para esse mundo, vive aqui, tem que sobreviver, mas olha para esse mundo e fala, não só aqui, o mundo inteiro, não somos aqui. Nós somos aqui, almejamos estar lá, a vida melhor, abraçar o nosso Jesus, conversar com Ele, ver quando Ele olha a minha filha nesse dia, você estava dessa forma, você estava é uma coisa que enche o nosso coração, verdade? É isso. Enche o nosso coração. Vocês ouviram o que a Marina disse? É que eu combinei com ela, a Marina disse: se eu não conseguir achar um texto na Bíblia, você me ajuda aí. Me salvou agora. Agora achei.
Filipenses 1, verso 6. Achemos. Filipenses 1, verso 6. E depois nós vamos finalizar com o texto de Apocalipse, capítulo 21, de 1 a 5. Filipenses 1, verso 6. Se alguém achar esse de mim, com certeza já achou, pode ler. É a parte final da mensagem. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Amém. Vocês entenderam a mensagem aqui? Estou certo, não tem dúvida. Não tem dúvida. Paulo não tinha dúvida quando ele disse isso. Que aquele, quem é aquele? Me ajude. Quem é aquele? Jesus. Foi Jesus que começou a boa obra em vocês. Ele vai completá-la. Quando ele disse isso entre linhas, tragédia, dificuldade, dúvidas, doença, morte, a gente vai passar por tudo isso. Mas ele vai completar até o dia que Jesus estiver voltando. A obra será completa na nossa vida. Para alguns demora 13, 15, 20 anos, 40 anos. Para outro processo é um pouco mais rápido. Tá? Mas nós iremos passar pelo processo da salvação. Todos nós iremos passar pelo processo da salvação. Tem vários testemunhos aqui, mas vá lá para Apocalipse 21. Um livro que bota medo nas pessoas. Eu não sei porquê, né? Não deveria. É uma mensagem de esperança para nós. Todos conhecem. Se você quiser ler, pode ler, mesmo que a sua versão seja diferente. Eu vou começar aqui e vamos lendo junto, tá bom? Vamos achar Apocalipse 21, a partir do verso 1. Vi um novo céu, nova terra, vamos comigo. Pois o primeiro e a primeira terra, isso. O mar já não existe. continue lendo. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Leia, sua Sônia está lendo. Então ouvi. Continue. Até o verso 5. Eis o tabernáculo. Com eles habitará e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Pausa. Agora eu quero que todos leiam, por favor. Isso é maravilhoso. Verso 4, vai. 1, 2, 3. E lhes Enxergar os olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. luto, Nem pranto, nem dor, e as primeiras coisas passaram. aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Você pode dizer amém? Amém. Jesus vai voltar ou não? Amém. Primeiramente está mais forte. Jesus vai voltar ou não? Amém. Jesus vai voltar. É que eu deixei dúvida, né? Ou não. Jesus vai voltar. Tá? Ele está bem próximo. E ele é fiel e verdadeiro. Não tenha dúvida disso. Então agora é hora do quê? Adaptar a nossa vida a ele. Porque ele se adapta a nós facinho. Mas nós precisamos adaptar a ele. Tem alguns mandamentos, tem algumas regras, tem algumas coisas que a gente precisa praticar. Porque nós precisamos. Tudo foi feito para nós. Ele já sabia que a gente ia errar. Ele já sabia que a gente ia esquecer. Ele fez para nós. Morreu no nosso lugar. Se alguém precisar de uma lição de escola sabatina, me procura ali na saída, tá? Para você estudar a lição. Eu queria convidar o irmão Walter. Ele vai ensinar. Pode ser agora? Ah, não, hoje. Tá, então eu já não sei mais a música que ele vai cantar. Ele vai falar que a música que ele ia cantar, vai falar do processo de dor que Jesus passou, da cruz que ele teve que enfrentar, dos símbolos que ele muda, das marcas que Jesus fez na nossa vida. E essas marcas elas precisam persistir. Sônia, fique em pé, por favor. Fique em pé. Você vai ler na cabeça dela alguma coisa. Vai virando, vira do lado de cá. Vira do lado de cá.
identificação, não marca. Para quem sabe o que é a missão Caleb, já se identificou. Nós carregamos as marcas de Jesus. Viu? Nas atitudes, nas palavras, no bom senso. Muitas vezes assim, erga a sua estandeira, respira fundo, calma. Tá? Seja feliz com Jesus. Você não se vai cantar, mas seja feliz com Jesus. Amém. Assim seja. Preste atenção nessa letra. Todos nós almejamos. Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul. Onde nem sul nem norte existirá. Em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar. Queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia Cristo foram, feito meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos. Os teus
olhamos para Jesus sendo crucificado. Finalzinho daquele filme, ele não está mais na cruz. Eu olho para a cruz de Jesus, ele está vazio. Apenas um símbolo. E um dia eu poderia ter ficado morrido e morrer no meu lugar. Vá para casa desse pensamento. Você já foi salvo. Você precisa aceitar. E a salvação ela não é para sempre. Ela é todos os dias. Um dia após o outro. Não se sinta melhor que ninguém. Porque já é assim que é para a gente não ser melhor que ninguém. Um dia após o outro. Feche seus olhos e Deus. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado por tudo que nós aprendemos essa semana. Obrigado por esse tão misericordioso, tão paciente conosco. Transforma-nos para agradecer. Nós vamos entender a tua direção, Pai. Somos falhos, pequenos, o pecado nos afasta de ti, e não entendemos a tua voz por causa do pecado. Às vezes a gente acha que é soberano sobre as nossas ideias, nossos pensamentos. Toda vez que a gente pensa assim, age assim, nós erramos, quebramos a cara. Por favor, dirija-nos esses pensamentos, nosso entendimento, a sabedoria que colocou dentro da nossa vida, da nossa mente, para usarmos para o Senhor da melhor forma possível. Temos paciência com os erros, com as pessoas que lideram, que às vezes erram, sem entender. Por favor, que possamos ajudar uns aos outros nesse processo de crescimento e salvação. Enfrentaremos